Fundação Roberto Marinho apresenta Globo Ciência. Essa aqui é a sede do nosso projeto de jornalismo científico. É a redação onde a gente pesquisa e escreve artigos sobre ciência para vários jornais e revistas. O lugar é muito bonito, mas a gente quase não tem tempo de aproveitar. Estamos sempre correndo atrás de novidades científicas para os nossos leitores. Essa aí é a Mila, nossa chefe. Ela vive no meu pé para que os artigos fiquem prontos no prazo. Esses dois aí são a Alice e o Theo, meus estagiários de pesquisa favoritos. Ela está falando com o Marcelo Gleisi, um físico brasileiro que trabalha nos Estados Unidos. Ele colabora com a gente, mandando informações quentíssimas sobre as últimas descobertas dos cientistas. E ainda tem o Gabriel, o artista da equipe, que prepara as ilustrações dos nossos artigos. Isso sem falar no Galileu, um camarada que sabe tudo de ciência e que a gente só conhece pela internet. Felizmente, ele sempre aparece para dar uma força nas horas mais difíceis. E naquele dia, tudo começou quando... Ah, Alice! Alice, você não tá entendendo nada! Eu não entendi. E o que tinha pra entender? Ei, quem não tá entendendo nada sou eu. Vocês estão falando de quê? Esse insano me arrastou pra ver um filme medonho. Filme científico! Era pra entrar logo no clima do artigo! Que filme é esse? No tempo dos dinossauros. Mila, no tempo dos dinossauros, acredita? Um bando de gente enrolada em peles, morrendo na boca de uns dinossauros muito mal feitos. Horrível! Olha aqui, Alice, eu sei tudo sobre a Idade da Pedra. Esse filme é muito sério e cheio de verdades científicas, sim, senhora. Verdades científicas. É, Mila, nesse ritmo esses dois entram em extinção ainda hoje. Olha, o nosso prazo está em cima e a gente ainda nem começou a fazer o artigo. A gente pode começar o trabalho assistindo No Tempo dos Dinossauros, que tal? Lamento te desapontar, Theo, mas a Alice tem razão. Esse filme é uma porcaria. Mas você nem viu. Eu nem preciso ver. Para começo de conversa entre os homens e os dinossauros, existem milhões de anos de intervalo. São espécies que nunca se cruzaram nos caminhos da vida. Então o filme é cheio de verdades científicas. Você não reconheceria uma verdade científica, nem que ela tivesse no seu próprio quintal, Theo. Então eu não reconheço uma verdade científica, não é? Me aguarde. Essa figura aí eu conheço. Mostra a linha da ascendência do homem, como eram nossos ancestrais e como a espécie humana foi evoluindo a partir deles. Olha, Alice, esse é o Australopithecus. E esse é o homem de Neandertal. Um momentinho, por favor. Gabriel, deixa-me ver isto. Me admira você, Gabriel. Um artista tão bem informado, usando um desenho assim tão mal feito. Ah, Galileu, dá um tempo. O que é que o meu desenho tem de errado? Porque está parecendo que os caminhos da vida são uma fila assim organizada como essa. Algumas destas espécies viveram ao mesmo tempo, na mesma época, e não uma depois da outra. Assim, os seus leitores vão pensar que elas foram rascunhos para se chegar ao homem atual. Ué, não foi? A natureza não foi evoluindo devagarzinho até chegar no homem? Eu acho que você devia começar perguntando isso para as mulheres. É mesmo, Galileu. Eu não tô vendo nenhuma mulher nessa fila aí. Quem desenhou isso acha que as mulheres são parte da evolução das zebras. Calma, gente. Eu só peguei a figura que estava na enciclopédia. Não, mas essa enciclopédia tá errada. Isso aí deve ser a fila do banheiro masculino. Tem alguma coisa errada nessa figura, não tem, Mila? Essa imagem não tem nada de científica. A evolução não anda em linha reta. Então ela anda em curva? Não, Alice. A natureza tem milhares de caminhos em todas as direções. Tá vendo esse pedacinho de pontinha de lápis aqui?
Pois esse pedacinho é a espécie humana. Como é que é? A vida na Terra existe há pelo menos 4 bilhões de anos. A espécie humana só tem 100 mil anos. Se toda essa mesa fosse a idade da vida na Terra, a espécie humana seria essa pontinha de lápis. Achar que o homem domina a natureza é a mesma coisa que achar que essa mesa só existe para servir de apoio para essa pontinha de lápis de nada. Você acha isso razoável? Dito assim, parece ridículo. Mas também é difícil imaginar que toda a espécie humana é só uma pontinha de nada. É difícil mesmo. A ideia de que o homem está acima da natureza é antiga. Por isso muita gente acha que pode fazer da natureza o que bem entende. Conversa sobre isso com um amigo meu, ele é antropólogo. Vai logo, de olho no prazo, hein? Eu quero ver todo mundo correndo atrás dos caminhos da vida. Por falar em todo mundo, cadê o Theo, hein? Que isso, Theo? Um buraco para se esconder por causa do vexame do filme? Não, idolatrada, chefe. Eu vou provar pra Alice quem é que tem um verdadeiro espírito científico aqui. Ah, sei. Mila, esse terreno nunca deve ter sido vasculhado por nenhum estudioso. Deve estar cheio de preciosidades arqueológicas, lotado de novidades paleontológicas, cheios de... Lixo que você joga. Já que você está tão imbuído desse espírito científico, então tem que proceder como cientista. Cada novidade paleontológica, cada preciosidade arqueológica que você encontrar, você tem que etiquetar. E na etiqueta você escreve local e a profundidade em que foi encontrado cada achado. Entendeu? Mais ou menos. Fácil. Esse achado, por exemplo, você pega uma etiqueta e escreve profundidade, superfície, origem provável, falta de educação. Eu entendi, Mila, eu entendi. Jean, o que estuda um antropólogo? O ser humano. Porque a palavra antropologia, que vem do grego, significa antropos, homem, logia, estudo do. Os mitos sobre a origem do homem nas diferentes culturas têm alguma coisa em comum? Uma coisa que eu acho que é comum é essa necessidade que o ser humano tem, isso em todas as culturas, de tentar explicar a sua origem. Como responde essa pergunta, eu acho que a diversidade é enorme, não tem como a gente, sabe, achar, não é isso, todo mundo acredita nessa mesma coisa. Essa ideia de que o homem é o ponto mais alto da evolução ainda influencia na nossa visão do mundo? A maioria das pessoas ainda pensa dessa maneira, o homem é a criatura máxima da evolução. Apesar de a gente ver a destruição que o homem está causando, não está dominando, está destruindo. Assim mesmo as pessoas ainda têm esse sentimento arrogante. Obrigada, Jean. Os homens sempre se perguntaram sobre a sua origem. Na nossa cultura, pensamos nos homens como seres superiores, mais evoluídos e que dominam todos os outros seres. Mas nem todas as culturas pensam assim. Oi, chefia. É isso, Theo. Ai, pronto. Minha pesquisa. Oi, Mila. Oi, Theo. Que isso? O projeto virou lixão agora, é? Isso aqui não é lixo, é ciência. Ciência cansativa, mas bem científica. Não acredito, Theo. Ué, não sabe reconhecer uma verdade científica? Aprende com quem sabe. Achados arqueológicos são as coisas produzidas pelo homem. Achados paleontológicos são os restos de seres vivos. Entendeu? Doce e suave, Alice. Olha aqui, chega de briga. Vamos lá, Theo, relatório do dia. Diz aí a que profundidade você encontrou cada objeto e a origem provável deles. Foi você que fez aquele buraco no jardim? Aquele buraco é a minha pesquisa. Achados arqueológicos. Saco de biscoito. Superfície, 0 centímetro. Origem, a birosca do seu Zé. Tampa de lata de tinta, 1 centímetro. Origem, a reforma da casa para sediar o projeto, eu acho. Válvula, 6 centímetros. Origem, esse aqui eu tenho certeza, é coisa de rádio velho, deve ter uns 30 anos pelo menos. Caco de porcelana, 12 centímetros. Origem, eu não sei, mas é do tempo da minha bisavó. Não vi nada paleontológico, Theo. Paleontológico é mais difícil. Eu só achei esse osso, a 1 centímetro, perto da tampa da lata de tinta. Conclusão? Bom, o que estava mais fundo, que é esse caco de porcelana, tem um 1917 gravado. Devia ser do enxoval da pessoa que morava aqui na casa.
E o que estava mais raso? Foi o saco do biscoito que você comeu sozinho. Então, Theo, qual é a conclusão? Bom, é que quanto mais fundo se cava, mais antigos são os achados. Conclusão correta. E o que está no mesmo nível, como o osso e a tampa de lata de tinta, provavelmente são da mesma época. A sua conclusão, Theo, foi uma das mais importantes descobertas da ciência. Jura? Juro. Tudo mudou quando se descobriu que a idade da Terra podia estar registrada no subsolo. Gabriel, cadê o desenho que você preparou? Tá aqui, Mila. É uma ilustração da acumulação dos estratos geológicos. Tudo começou nas minas de carvão da Inglaterra do século XVIII. Descobriu-se que à medida que se cavavam as minas, era possível identificar nitidamente os padrões de cada camada. Como assim? Dava para perceber que o subsolo não era formado por uma massa uniforme, mas de camadas bem diferentes uma da outra. Então o subsolo não é como não é tipo um purê de batata, todo igualzinho, tá mais pra lasanha. Uma camada de massa, uma camada de queijo, uma camada de presunto. Cada camada com seu tipo de rocha, com seu tipo de terreno. Às vezes até encontravam conchas a centenas de quilômetros do oceano. Conchas no fundo da terra, onde não havia mar. Isso significa o quê? Que já tinha havido mar naquele lugar. Que a Terra muda lentamente de forma com o passar do tempo. Observando o ritmo dessas mudanças, os cientistas começaram a tentar calcular a idade da Terra. Como ela muda devagar, então a Terra tinha que ser bem antiga, certo? Exato. A idade da Terra logo pulou de milhares de anos para milhões, centenas de milhões de anos. Era o tempo necessário para que as camadas que compõem a Terra, os estratos geológicos, pudessem se acumular, se formar naturalmente. Mas o que provoca toda essa mudança? Os fatores mais comuns de modificação da superfície da Terra são o vento, o mar, os rios. Eles vão desgastando o solo, as montanhas. Existem também os vulcões, que cobrem a superfície com material retirado do fundo da Terra. E então, vamos adiante com a nossa pesquisa? Que é isso, Galileu? Este é o Archaeopteryx, encontrado quase perfeitamente conservado em 1861. Curioso este bichinho. É uma mistura de pássaro com lagarto. Tem asas e plumas de pássaro, mas boca de lagarto. Mas isso serve pra quê? Mas isso serve pra quê? Não seja insolente. A descoberta do Archaeopteryx foi demolidora. Era um fóssil, restos de um animal que viveu há milhões de anos atrás. Foi encontrado num sanduíche de pedra. Coitado, amassadinho. E sanduichado num extrato geológico muito antigo. Tá, desculpa, Galileu. Meus sentimentos. Agora conta aí qual é a desse Archaeopteryx. Com a descoberta do Archaeopteryx, ficou provado finalmente que as espécies não foram sempre do jeito que a gente conhece. Ficou evidente que elas passavam por uma lenta evolução, mudando com o tempo. Por isso que os animais de hoje são diferentes dos animais que existiram há milhões de anos, certo? Certíssimo. A Terra se transforma sem parar. E a vida também. E os fósseis provam esta mudança. Os fósseis são os grandes achados paleontológicos. São eles as verdadeiras testemunhas de formas de vida que já desapareceram há muito tempo. Fósseis, fósseis. É isso que eu tenho que procurar. Assim não dá pra ser cientista. Será que eu nunca vou achar nada importante? Ah! Achei! Achei!
Bom dia. Morram de inveja! Eu encontrei um fóssil! Eu sabia que você ia encontrar alguma coisa, Theo. Estava a 1 metro de profundidade e eu tenho certeza que pertence a uma espécie desconhecida de dinossauro. Certeza é uma coisa perigosa para a ciência, viu, Theo? É melhor pesquisar um pouquinho mais. O que será isso? É bico? É asa? É nariz? Ah, por que esses bichos são tão diferentes dos que a gente conhece? Ah, o Galileu pode ajudar. Bem-vindo ao maravilhoso mundo de Darwin. Darwin é um famoso cientista inglês, não é? Corretíssimo. Charles Darwin foi o naturalista inglês que formulou a melhor teoria para explicar a evolução das espécies. Então Darwin descobriu como os seres vivos se transformam. Descobriu. Foi ele que elaborou a teoria da seleção natural. É simples e brilhante. Veja como funciona. Antes da Revolução Industrial, a maioria destas borboletinhas era clara. E elas viviam tranquilamente em seu ambiente. Mas aí veio a Revolução Industrial. Surgiram fábricas, chaminés, fumaça e com ela a poluição. O ambiente ficou sujo, imundo e mais escuro. As borboletas brancas ficavam mais visíveis. Resultado, os predadores viam com mais facilidade as borboletinhas brancas e... Nhact! Quem sobrou para contar a história? Ué, quem sobreviveu, claro. As borboletas cinza. E filho de borboleta cinza? Borboletinha cinza é. Ao se reproduzirem, as espécies podem variar um pouco. Mas é o meio ambiente que seleciona os que vão sobreviver. Eis a seleção natural. Peraí, quer dizer que o destino de um ser vivo quem resolve é o meio ambiente? É, pra você ver, Theo. As mudanças nos seres vivos acontecem por acaso. Se essas mudanças são aceitas pelo meio ambiente, aí sim, são passadas para os descendentes dos sobreviventes. Então, você, eu e toda a gloriosa espécie humana estamos aqui por acaso. Tá vendo, Theo? Nós somos apenas uma bolinha premiada na loteria da vida. Peraí, Galileu. Você não me ajudou com o meu fóssil. Desculpa o atraso, gente. Eu não consegui alcançar o primeiro ônibus. O segundo estava cheio demais. Nem deu para colocar o pé no degrau. Quase não vi. É a seleção natural, Alice. Quem pega o ônibus, chega em casa, se reproduz e cria filhos aptos a pegar o ônibus. E esses mesmos filhos se reproduzem e assim por diante. Quem não pega o ônibus, não chega em casa, não se reproduz e, portanto, se extingue. Entendeu, Alice? É assim que funciona o princípio da seleção natural. Só os mais adaptados, velozes e fortes como eu sobrevivem. Ei, calma aí. Os sobreviventes são apenas aqueles que deram a sorte de nascer num ambiente favorável para eles. Eles não são mais fortes nem melhores que os outros. Se o meio muda, quem já estava adaptado antes corre o risco de entrar pelo cano. Alice, dá um pulinho no Museu Histórico Nacional. Está acontecendo uma exposição sobre fósseis e animais pré-históricos do Brasil. Boa, aproveita e leva o meu fóssil para ver se a gente descobre o que é. Ai, com prazer. Tá faltando alguma coisa. Se os grandes répteis do passado eram tão poderosos, tão bem-sucedidos, por que eles desapareceram? Galileu? Eu ouvi a sua pergunta, Gabriel, e vou respondê-la. Observe! Tudo aconteceu por causa do impacto de um asteroide. Um asteroide de 10 quilômetros de comprimento chocou-se contra a Terra há milhões de anos atrás. Esse choque foi tão grande que levantou tanta poeira na atmosfera que cobriu o céu, não permitindo a entrada da luz do sol. Bem, as plantas morreram. Depois, os herbívoros. Logo em seguida, os carnívoros. E assim, em muito pouco tempo, o conjunto todo dos seres vivos foi radicalmente alterado. E se não fosse este pequeno acidentezinho, não existiria essa espécie tão convencida chamada o homem.
Este que é o verdadeiro tempo dos dinossauros. Uma exposição com os mais importantes fósseis descobertos no Brasil. São animais que viveram aqui há milhões de anos atrás. Eu vou conversar com o paleontólogo Sérgio Azevedo, que é um dos coordenadores dessa exposição. Sérgio, podemos começar? Onde e como viviam essas espécies? Todas essas espécies aqui expostas viveram no Brasil. Formas tão importantes, tão bonitas, como você encontra em qualquer outra parte do mundo. Existem descendentes desses fósseis na fauna brasileira? Esse animal que está aqui atrás da gente, o Prestosuchus, o descendente atual dele seria o crocodilo, né, os jacarés. E como sabemos de que época são esses achados? Para determinar a idade desses fósseis, normalmente o pesquisador utiliza não o fóssil em si, mas a rocha onde este fóssil ocorre. Você sabendo a idade das rochas, você também consegue supor a idade do animal que ali é encontrado. Encontrando uma pequena parte de uma espécie extinta, como sabemos como ela era realmente? Você precisa fazer comparações deste animal com outros fósseis encontrados em outros locais, animais esses com um certo grau de parentesco com o que você tem, e a partir da forma que você conhece, você vai traçando o desenho daquilo que seria o exemplar que você está estudando. Basta que você tenha um novo achado para que essa forma mude. E, na verdade, isso é o que faz a paleontologia uma ciência bastante interessante. Só mais uma perguntinha, Sérgio. O que você acha que é isso aqui? Aqui, galera, arrumei uma fita sobre seleção natural. Seu gosto para filme não é dos melhores. Mila, isso aqui é seleção natural pura. Ai, a natureza é sanguinária. Ih, a zebrinha. Ih, ó o leão. Pega a zebrinha, leão. Pega a zebrinha. Ih, foi pegar. Ó, a competição pela sobrevivência. Ai, não deu pra zebrinha. A vitória do mais forte. Boa, leão. Não, Theo, não é assim que a natureza funciona. Como não é assim, Mila? Olha ali, o leão tá destruindo a pobre zebrinha. É mesmo, Theo. E o que acontece se o seu poderoso leão devorar todas as zebrinhas da selva? Vai ter que arrumar emprego no circo, para não morrer de fome. E se não houvessem leões, somente zebrinhas? Aí as zebrinhas podiam pastar à vontade. Pastar até que o pasto tivesse acabado. Então, as zebrinhas também morreriam. É, os leões nem se fala. Peraí, quer dizer então que quanto maior e mais forte a espécie, maior o risco que ela corre com as mudanças ambientais? Agora você acertou. Os maiores sobreviventes da natureza são as bactérias, os insetos, as algas marinhas. Oi, gente. Adorei a exposição. Que bom que você chegou, Alice. Vamos dar uma olhada no comentário enviado pelo Marcelo Gleiser. Até pouco tempo atrás, a gente acreditava que os animais, as espécies todas na Terra, eram vítimas da seleção natural. Hoje, nós podemos manipular os seres vivos ao nível molecular e assim transformar e gerar até novas formas de vida, clonando animais como, por exemplo, as ovelhas, as vacas, etc., e formando novos tipos de vegetais também, que possam então facilitar a manutenção da população terrestre, que está cada vez crescendo mais, né? Essa nossa escultura dos caminhos da vida vai ficar muito bacana, sabia? Eu acho que vai dar uma boa ideia de como foi a evolução dos seres vivos nesse planeta desde a sua origem. Aqui na base estão os seres mais simples, como as bactérias que existem até hoje. A partir deles, a vida vai tomando caminhos diferentes e novas espécies vão surgindo. Surgindo e desaparecendo. Nossa herança genética é como um ferro velho. Materiais antigos podem ser utilizados de modo novo. Às vezes, uma montagem funciona e uma nova espécie aparece. Às vezes, o ambiente muda e dezenas de espécies desaparecem sem deixar vestígios. Mas os caminhos da vida são assim mesmo, cheios de erros e acertos. Ao máximo. A vida, Mila, se expandindo em todas as direções. Mas apenas alguns ramos sobrevivem. E a partir deles, a vida segue percorrendo novos caminhos. Eu acho que está na hora da gente tirar foto pra matéria. Para tudo, tá faltando o meu fóssil. Eu vou colocar ele no lugar de honra da escultura. Mas cadê o meu fóssil? Ah, o que o paleontólogo disse que ele era? Bom, ele falou que todos devíamos ficar muito agradecidos a você. Afinal, né, todo dia que alguém encontra um pingente perdido de brinco.